Olá, pessoal! O convidado do programa 30 Minutos com Rosália Dairo de hoje é um dos humoristas mais carismáticos do país. Geraldo Magela, o Ceguinho, nasceu em Belo Horizonte, tem quase 62 anos, porque faz aniversário no próximo mês, é casado e pai de 2 filhos. Ele já passou pelo rádio, TV, teatro e cinema. Magela já rodou o país com o show Ceguinho é a Mãe. Geraldo Magela. Tô velho, viu? Ceguinho. Como é que eu vou te chamar aqui, querido? Ceguinho, é. Se você me chamar de surdinho, não... Não é o caso, né? É ceguinho, ceguinho. Não é bullying. Hoje eu tinha que falar que eu tô com quase 62 anos de idade. Oh, meu Deus. Eu perguntei se ele tinha 61 e ele, em vez de falar, tenho, ele fala, não, mês que vem eu vou fazer 62. Não, isso Você que se entregou. Não, mas isso é bom porque agora a gente tem que aumentar. Mentira, eu não acredito que você tem isso tudo já. Não, você tá parecendo tão jovem. E aquela conversa assim que você tá conservado? Tá não te fala, não? Eu falo, tá conservado. Não, pior é quando chega perto de mim e fala, menino, mas o meu pai, ele te acompanha desde pequenininho. Eu falei, é mesmo? Tá vendo? Aqui, no início, aqui na apresentação, eu falei da sua carreira nacional, sim, mas você, para quem não sabe, você é muito chique. Você também tem uma trajetória internacional. Você foi conhecer, ficou de olho aí na Europa, Estados Unidos. Como é que foi essa sua experiência fora do Brasil? Quando eu participei do programa do Jô Soares, eu estive lá 11 vezes, mas da segunda vez eu fui convidado pelo Edberto Lima, que é como se fosse o Boni, lá de Portugal na época. Ele me convidou, ele viu a minha participação no programa do Jô e me chamou para participar do Big Show especial do dia de Santo Antônio. Fomos eu, a Cristiana de Oliveira, o Tiririca e a ex-esposa dele. Menina, fomos de primeira classe, porque Ave Maria, cheio de champanhe, uísque, Ave Maria, foi maravilhoso. Depois ele me chamou de novo e depois pela terceira vez eu já fui a trabalho fazendo uma apresentação para uma empresa de brasileiros lá. Fui em Portugal tentar fazer uma apresentação para a seleção brasileira na Copa de... Tentar por quê? Porque foi muito difícil, eu não consegui não, mas fiz meu comercial. Eu levei uma baita de uma faixa escrito olheiro oficial da seleção brasileira e embaixo em francês. E o meu bordão, que é muito difícil, eu coloquei em francês. C'est très difficile. Fiz na frente da Torre Eiffel, fui zoar La Ferrier, que era... Vous parlez français? Non parle français, je suis brésilien. Ah, très bien, ele parle bien. Aí, mas de qualquer maneira, fui muito entrevistado por emissoras do Brasil inteiro, da Espanha, de Portugal. E depois, por os Estados Unidos, eu fiz já 3 turnês em restaurantes para brasileiros. Então tá bem legal. Em Cuba eu fui, mas em Cuba eu fui para tentar voltar a enxergar lá, que estava fazendo um tratamento. Gastei $6.000, fui sem ver nada, voltei sem ver coisa nenhuma. Aqui, eu ia até fazer uma pergunta para você, mais sobre essas viagens e tudo mais, mas você tocou num assunto aí super importante, que é a questão da perda da visão. Sim. E, realmente, a história de Cuba, eu não sabia que teve essa passagem lá. Como é que você chegou à conclusão? Quem que foram os contatos? Quem te deu esperança de que poderia ser, vamos chamar, reversível a sua perda de visão? Na realidade, o que depois eu cheguei à conclusão é que Cuba, já naquela época, acho que em 1990, já estava com muita dificuldade financeira e quem estava vendendo a passagem era uma empresa de turismo, Kubanacan. $6.000. E acho que 100% das pessoas que foram do mundo inteiro fazer a cirurgia, 33 injeções, 40, tem um negócio que chama ozonoterapia. Foi 23 dias que nós ficamos lá. E acabou que não adiantou nada. Adiantou sim, porque eu perdi $6.000. Eu fiz uma campanha danada eu fiz festival de chopp, inclusive tem uma ex-vereadora de Belo Horizonte, a Norma Venâncio,
ela falou assim, eu estava vendendo caneco de chopp. Ah, então você fez essas rifas para levantar recursos para fazer a cirurgia. E a Norma, você acredita, ela falou assim, o Magela, acho que ele está querendo colocar o olho azul, tá muito caro esse caneco. Por que você não aproveitou a viagem e tentou uma audiência? Era o Fidel Castro na época que... Era, que eles chamavam de El Cavadio. Impressionante Isso. como que o povo lá era uma lavagem cerebral. Lá era da rádio, lá era tudo estatal e o povo, mesmo naquela época, pra você ter uma ideia, a Pindaíba era tão grande, se alguém te convidasse para almoçar na casa dele, você pode ter certeza que alguém ia ficar sem almoçar. E tinha os charutos cubanos, que são muito famosos, a dificuldade era tanta que já tinha gente que roubava, o cubano roubava o charuto lá na fábrica para vender para os turistas trazer para o Brasil. Você chegou a experimentar? Deu uma baforada lá? Ah, não é. Naquela época eu acho que eu já tinha até parado de fumar, que eu fiz essa besteira de ter fumado durante muito tempo, mas aí não quis não. Então vamos esquecer Cuba, vamos voltar aqui para o Brasil. Vamos. Você vem de uma família, vocês são 8 irmãos. Isso. 5 cegos. 5 cegos. E eu fui o primeiro contemplado, porque tinha mais 4 para ficar cego. Na minha frente, eu que fui o primeiro. Eu acho que na encarnação passada, eu e meus irmãos fazíamos parte de uma quadrilha de assalto a banco armado e eu era o chefe porque eu fui o primeiro a ficar cego. Ah, que maldade. Mas assim, a idade, você é um dos mais velhos? Sou mais novo. Sou mais novo? Sou mais novo. Então você perdeu a visão com quantos anos? Eu não sei, quando eu fui ver eu já não estava vendo. Foi muito lenta a perda. Foi gradativa? Foi bem lenta mesmo, né? Mas o que você tem ainda da sua memória visual? Tudo. Eu sei que o vermelho se assemelha com o marrom, que o creme com o amarelo, o azul com o cinza. Então, se você me descrever uma cena, às vezes com cores, tudo, eu sei. Porque o cego que nasceu cego... É verdade. Ele só conhece um cachorro e o gato tocando. Se ele voltar a enxergar, se você perguntar qual que é cachorro, qual que é gato, mesmo enxergando, ele não vai saber. Ele vai ter que tocar nos dois primeiro, até se acostumar. Agora, como é que vai fazer numa família, como se faz numa família que tem 5 deficientes visuais? Eu imagino a sua mãe para cuidar de todos vocês. Como que era a rotina? Nossa, mamãe foi uma guerreira, mamãe maravilhosa, mamãe não mereceu ter morrido com tanto sofrimento, porque você imagina... Ela teve um AVC. Foi uma confusão que aconteceu lá, que eu não sei dizer exatamente, mas ela ficou muito debilitada. E você pensa bem, mãe de 5 filhos. O meu pai sempre foi muito trabalhador. Ele também gostava de tomar umas, e a gente falava... Ele também por quê? Porque você também Não, eu tomo moderadamente, mesmo em grandes quantidades. Que nem Zeca Pagodinho. Tá bom. Mas aí, e o papai... Depois que tomava umas, geralmente no sábado a gente falava que era o dia do show. Que ele chegava e ficava xingando todo mundo, falava palavras muito fortes. Nunca chegou à agressão física, né? Mas a agressão verbal, às vezes, talvez até mais forte. Mas, de qualquer maneira, a minha mãe pagava promessa. Olha, se assistir missa em Santa Luzia curasse, hoje eu tinha um farol de milha. Porque ela chegava lá, a gente assistia todas as missas que tinha, de manhã até de tarde. O Hospital São Geraldo era atração turística lá. Chamavam todos os residentes. E naquela época, os instrumentos, Jesus amado, o cara mandava eu olhar assim para um farol, olha bem no meio. Eu não aguentava, porque era muito forte. Mas olha no meu, eu não estou aguentando, mas olha. Gente. E chamava, olha aqui, ó. Porque... Mas você consegue, por exemplo, ver um esboço de alguma coisa, ou fica tudo, vamos chamar, black mesmo? Não, eles acham que o cego vê preto, mas não é bem assim. As pessoas às vezes falam assim, mas você não vê nenhum vulto. Eu falei, o que vai adiantar eu ver um vulto, gente? Eu tinha percepção de luz. Foi acabando, aí eu notava quando a luz estava acesa, apagada, quando eu estava no carro, à noite. Mas isso te dava uma noção de tempo, por exemplo, noite e dia? Sim, dava. Agora, hoje em dia, eu perdi quase que toda a percepção de luz. Eu vejo como se fosse embaçado. Aí, a percepção de luz, eu não estava vendo, mas era tão bom quando eu acendia a luz, assim, que eu notava que a luz estava acesa, quando eu apagava. Agora não. Estão falando aí que a medicina está evoluindo e que
eu vou voltar a enxergar. Mas tem 20 anos que eu estou ouvindo isso. Eu falei, se eu voltar a enxergar com 90 anos, eu não quero. O que adiantar eu poder ver e não poder aproveitar, né? Pois é, mas com 90 anos aí fica um pouco mais complicado, né? É muito difícil. Aí você vai ver os erros do passado, aí não tem jeito de voltar atrás. Mas a gente estava falando dessas dificuldades, você contou a história do seu pai. Sim. E que isso, né, deixou você, os seus irmãos, numa situação muito delicada dessa convivência diária com ele. Isso acabou incentivando você a buscar oportunidades fora de casa. E uma delas, tem uma história que eu fiquei sabendo, e você vai me dizer se é fato mesmo, que você começou vendendo picolé. Mas aí veio a sacanagem da história. Você colocava os picolés dentro de uma caixa de isopor, vendia um picolé, aí... Enfiava a mão assim, ele tirava 3, pagava um. Pagava um cliente, quando olhava já tinha levado seu picolé todo? Exatamente, eu já levei muito cano. E aí eu mudei para um barraco, no bairro São Lucas. Fui eu, minha irmã, o namorado dela, meu outro irmão, e mais uma mala de uma mulher aborrecida que morava lá. 5 pessoas num barracão. Aí aos poucos eu comprei uma geladeira. Você lembra aquela geladeira velha, curvada assim, ó? A geladeira, ela era automática, mas quando ela ligava, parecia que era um avião decolando. Quando ela desligava o automático, parecia que estava caindo tudo, desmoronando tudo de dentro dela. Então, foi muito legal, assim... essa menina que é aborrecida, que eu falei, ela não pagava aluguel e sobrava sempre para mim, que eu estava vendendo loteria, e eu acabei de uma maneira sendo um arrimo da turma, mas não arrependo disso, porque eu saindo de casa, as coisas passaram a melhorar para mim financeiramente, eu passei a ficar mais independente, usar bengala, que eu nunca queria usar para o complexo. Você teve essa fase de complexo? De admitir essa deficiência? Todo deficiente visual que enxergou e que fica cego, ele tem esse complexo. Inventa um monte de desculpa. Não preciso não. Mas não, é complexo porque eu ficava imaginando. A quem me viu enxergando um pouco, me vê com a bengala, vai ficar morrendo de dor. Que bobagem. A partir do momento que eu assumi a bengala, eu me tornei muito mais independente, porque nem sempre as pessoas estão disponíveis a nos ajudar, né? Então, depois que eu assumi a bengala, puxa vida, eu ia para os botecos sozinho, eu saía de noite, de dia, eu viajava para vender loteria, então melhorou demais. Ô Magela, eu fico imaginando, num lugar que a gente está, que a gente já passou, a casa da gente, tá? Sim. Um exemplo, se você fechar o olho, ou quem está nos assistindo agora, consegue imaginar, se fechando o olho, a direção do banheiro, do quarto, essa facilidade a pessoa já tem, porque a memória... automatiza, né? A pessoa vem com essa memória. Agora, em situações novas, que você não tem a noção de espaço nenhum, por exemplo, você vai para o centro da cidade, tem que atravessar a faixa de pedestre. Qual que é o ritmo, a sensibilidade que você tem que ter para entrar no centro de Belo Horizonte, por exemplo, e se locomover por lá? A audição ajuda bastante, né? Por isso que, inclusive, estamos fazendo uma homenagem tecnológica, porque está vindo aí os carros elétricos. A gente vai pela audição, o carro elétrico não faz barulho, olha que maravilha, né? Pois é, como é que vai ficar? Pois é, vai ficar uma possibilidade grande de eu ser atropelado. Mas você já imaginou? Então, assim, a gente vai pela audição, a bengala, como eu falei, já ajuda bastante, só que, ô Calil, arruma um jeito, porque é o seguinte, eles estão ajudando os cadeirantes e prejudicando os cegos. Porque o cadeirante, por exemplo, está saindo da calçada e emendando com a rua, por causa do cadeirante. Só que, ao invés de colocar alguma coisa emborrachada de uma maneira diferenciada para a bengala saber que está acabando ali o passeio, que está começando a rua, não tem isso. Já tem um monte de cego que já atravessou a rua sem querer. Você me atravessa a rua? Não, você já está do outro lado. Tô. Olha o risco de ser atropelado. É uma loucura isso. Inclusive, eu queria até te perguntar sobre isso também. Por exemplo, se realmente é útil, até que ponto
que você considera ficar mais tranquilo se você vai atravessar uma faixa de pedestre, e tem um sinal e uma pessoa te acompanha? Faz muita diferença nessa hora a solidariedade? Ah, com certeza. Agora tem que fazer da maneira correta, porque geralmente o povo pega a gente pelo braço, sai puxando, ou pega a bengala da gente e sai puxando. Ou então pega pelo cangote, assim também vai carregando. O certo é deixar que eu seguro no braço da pessoa. E tem aqueles que acham que, por exemplo, numa avenida de 2 pistas, eu quero atravessar só uma. Ele acha que eu moro no meio da avenida. Você quer que eu atravesse a outra também? Eu falei, não, eu moro aqui. Então eu vou dando essas dicas no meu espetáculo, que acaba ajudando. Agora, uma dica para as autoridades, o governador, o prefeito e tudo mais, quando forem fazer alguma coisa, por exemplo, piso táteis, alguma coisa para cego, para aleijado, para surdo, faz uma reunião, chame os cegos que são independentes e que fazem uso do dia a dia na rua, para saber. Porque o que eles fazem? O piso tátil, o que tem de piso tátil é na rua Goitacazes, é uma maravilha. O piso tátil ele acaba numa escada, o outro acaba no orelhão, o outro acaba numa outra parede. Né? E cada comerciante ele é obrigado a fazer uma coisa. Só que assim, você tem o comerciante do lado, ele faz o piso tátil de um jeito, o do lado faz de outro. E tudo desencontrado, quando faz o piso tátil do lado da parede. Então fica o cego mais cego ainda. Eu acho importante o que você colocou. Agora, você é humorista, mas esse é um assunto muito sério, da questão da política pública para a deficiência. E a gente percebe mesmo das dificuldades. Agora eu acho que está começando os primeiros passos. Sim. Você deve ter, né, melhor condição, evidentemente, de falar do que eu. Alguns acessos, uma basezinha para você descer numa calçada. Sim. Ainda eu acho que deve ser um processo muito lento, mas eu imagino que isso aí, essa falta ainda dessa política, faz com que tenha, né, na verdade, muitos acidentes. Você já machucou? Ah, mas eu coleciono machucado. Tem um aqui, ó, na minha testa, tá em alto relevo aqui, ó. Foi uma... mesmo. Eu enxergava um pouquinho. Tem um cara assim. Eu era pequeno, enxergava um pouquinho e eu era levado demais. Eu sempre achei que eu enxergava muito mais. Aí eu fiz uma curva fechada assim, tinha um cara levando uma madeira com uma ponta fininha. Adivinha, eu dei uma testada nessa ponta. Nossa Senhora. Outra coisa que eu tenho olha aqui esse dedo. Aí, ó. Olha. Ele é torto. Não, aqui, ó, cortado. Eu ficava brincando de guerra de travesseiro com meu irmão. Ele me deu uma cacetada, bateu na quina e cortou e pendurou. E fora uma outra que eu não vou poder mostrar. Mas eu imaginei, eu pensei em perguntar, mas o horário que as pessoas aqui escutam o programa mas é o seguinte, não é de bom tom, não. Não, um colega meu pendurou na galha de goiaba e eu fui e pendurei nas pernas dele para balançar. Magélio, nós vamos cair. Vai, cair não vai ser beleza. Eu caí, ele caiu em cima de mim e eu caí num caco de vidro desse tamanho. Aí, quando eu coloquei o dedo assim na poupança, estava fundo. E para terminar, eu fui lá no cenáculo em Venda Nova, tinha os pés de goiaba e as irmãs de caridade não colhia e não deixava a gente colher, né? Aí eu fiquei sabendo que um desses pés de goiaba estava amarelinho me chamando. Eu fui lá, quando eu desci, aí veio um cachorro. Quando eu escutei o latido, vão. Falei, Jesus amado, eu fiquei... Pra onde que eu corro agora? O tamanho da boca do cachorro, eu acho que minha cabeça caberia na boca dele. Eu saí correndo na calçada, mas graças a Deus teve um senhor lá, o vigia, falou, Magela, porque o cachorro tem 4 patas, eu só tenho 2, então a possibilidade de me alcançar era maior. Aí falou, Magela, é só separar que ele não morde. Aí, ainda bem que ele me avisou. Eu parei, o cachorro rodeou, me deu uma mordida no traseiro. Eu acho que a metade do traseiro ficou na boca dele. Então até ficou combinando, porque eu tenho uma cicatriz do lado direito, outra do lado esquerdo. Ó, tudo tem um lado bom. E se não fosse no traseiro? Olha o risco que você ia correr. Exatamente. Ai, tá vendo? Verdade. Eu não tinha pensado nisso. Tá vendo? Aqui, gente, nós vamos precisar de um breve intervalo, porque a prosa aqui tá muito boa. Nesse próximo bloco, vocês vão conhecer mais um pouco da trajetória
do Ceguinho, do Geraldo Magela, passagem pela Globo, na escolinha do professor Raimundo, na TV Record, entrevistas com o Jô Soares. Olha, muita coisa bacana que ele tem para contar e você não vai perder. A gente volta daqui a pouquinho, 30 segundos e a gente está de volta. Em muito mais do que a gente imagina, tem aço. Tem aço no abraço, no golaço, no traço. Aqui, nesse espaço, em todas essas palavras, tem aço. E onde tem aço, tem Usiminas. Há 57 anos, inovando quando o assunto são soluções para os desafios industriais do Brasil. Usiminas, 57 anos. Ei, gente, estamos de volta com o humorista Geraldo Magela, o Ceguinho. E agora tem mais história. O moço é conhecido, é famoso e tem muita história para contar. Eu quero, tá, que você conte as histórias de TV, principalmente, que te deram, né, assim, as suas exibições, uma grande projeção. Mas tem uma curiosidade que essa eu não vou deixar passar, principalmente porque no início da entrevista você contou de uma experiência que você queria participar de futebol, aquela coisa de Copa do Mundo, e aí eu fiquei intrigada quando eu li a seu respeito, que você foi comentarista da Fox. Foi. Na Copa do Mundo de futebol. Imagina como é que você ia comentar um gol. Me explica, por favor. Eu não sei nem explicar porque é inexplicável. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma presença de espírito muito grande, uma rapidez de raciocínio. E eu fiquei, foi Itália e Inglaterra, parece. Eu no estúdio da Fox em São Paulo, e o Paulo Bonfá estava narrando e eu comentando. Aí tinha alguma dúvida, o que você achou? Mas eu falava, não vi nada não, acho que não aconteceu. Eu não sei de onde que eu tiro. Eu fiquei 2 horas comentando sobre aquilo que eu não estava vendo. E foi diferente e ficou muito engraçado, foi muito, muito legal. Outra coisa, quando eu trabalhava na Record em São Paulo, Até um Cego Ver, que era o nome do quadro, as pessoas reclamavam de esgoto ao céu aberto, problema de dengue e tudo mais, e eu ia ouvir a população. Como eu não podia fazer brincadeira com a desgraça das pessoas, com a dificuldade, tudo em São Paulo é longe, eu trazia a brincadeira para mim, porque as pessoas esquecem que eu sou cego. Então era muito normal da pessoa falar assim, Magela, olha só a situação dessa rua. Eu não estou acreditando. Aí entrava, a coisa tá feia, a coisa tá preta. Então isso acontecia sempre. Aí o que eu bolei? Depois que eu ouvia a população, eu ia na prefeitura levar a reclamação para o prefeito. E eu levava um pepino escondido assim na calça. E aí depois, no final da entrevista, eu tirava o pepino. Tá aqui o pepino na sua mão para você resolver. Então eu bolei esse quadro. Podia ter levado um abacaxi também para ele descascar, né? Mas acho que melhor o pepino é melhor, né? O pepino foi também. Então, assim, essas coisas diferentes de ter ido na França. Para eu participar de programas a nível nacional, para ir na Hebe, eu fiquei sabendo que o filho dela tinha um programa na Bandeirantes lá de São José dos Campos. Aí eu liguei e me ofereci, falei, eu já tinha participado do programa do Jô. Aí eu falei, mas já não tem verba para passagem, não, eu vou por minha conta. Fui lá, participei, falei, eu trouxe a fita com a minha entrevista no Jô, que eu quero que a sua mãe, o Marcelo Camargo, que ela me veja. E deu certo, ela viu, gostou e me chamou, por causa dessa minha participação no programa do filho dela. Olha, que interessante como que você vai construindo. Agora, a gente estava falando ali no início da entrevista, você em uma situação colocou que a falta, né, de visão, a ser cego, algumas vezes criava uma situação de constrangimento. E eu imagino que você deve ter sofrido bullying, não só, né, na infância, vamos chamar, e até de adulto, né, como profissional. Quando você começou a participar desses programas de TV, participação na escolinha do professor Raimundo, na TV Record, por exemplo, seu personagem era, acho que é Zé do Banjo, né? Zé do Banjo, porque era um personagem que eu tinha de rádio. Mas aí, na época, antes de eu estar na escolinha do Barulho,
eu fiz um teste na Praça é Nossa, o filho do Carlos Alberto me chamou. O filho do Carlos Alberto é aquele que tem uma risada que parece uma foca, né? O do pai é Carlos Alberto Nóbrega, né? O Carlos é o pai dele. Mas aí... Tá. E ele, como é que é o primeiro nome dele? O Carlos Alberto de Nóbrega, o filho e o Marcelo de Nóbrega. Tá certo. Aí o que acontece? Ele falou, Magela, vamos fazer um teste aqui, ó. E falou com o auditório que fica lá, que eles pagam o pessoal pra rir. Tem a menina que a claque lá. A claque. Aí o que acontece? Ele falou, gente, vocês agora vão rir só se vocês estiverem achando engraçado, que é um teste. Resultado, Marcelo gostou demais, adorou, meu pai vai gostar demais, papapá. Não me ligaram mais. Eu falei, é porque eu sou cego. Não, mas é porque eu sou cego, gente. Eu tenho um know-how de cego, eu sei. Eu tenho know-how de cego. 10 anos depois da minha outra participação no programa do Jô, o Carlos Alberto de Nóbrega me chama e fala o que eu já sabia. Pô, mas eu não te chamei porque eu achei que a crítica ia achar que eu estaria usando a sua cegueira para fazer sucesso, mas hoje eu vejo que não tem nada a ver, aí que ele me chamou. Então, eu estava certo. 10 anos se passaram. Se eu não tivesse ido no jogo, eu acho que eu não tinha tido essa oportunidade. Quando eu estava na escolinha do Barulho, a maioria que era da escolinha do professor Raimundo, artistas consagrados e tudo mais, e como eu tinha muita facilidade de amizade na Record, eu era amigo dos diretores, dos porteiros, aí o André Damasceno, que fazia o Magro do Bonfa, e alguns amigos falaram, Magela, como a gente era uma cooperativa, quem sabe você não topa você ser o presidente da cooperativa? Você tem mais facilidade lá, que nós éramos sócios. O nosso elenco, o Gugu Liberato e o Elias Abraão, que é irmão da Sônia Abrão. Aí eu falei, não, tranquilo. Só que num dia que eu fui fazer um show que eu não pude estar na reunião, me tiraram com o argumento que, o Magela, ele não enxerga, como é que ele vai assinar num cheque? Mas na realidade, não foi por isso. Eles tinham que me perguntar. O que aconteceu, de fato? Foi. Que você poderia ter uma procuração, uma outra pessoa te responsabilizar. É o ego que tem do meio artístico. Eles eles gostavam de mim? Gostavam. Mas para ele, o ego do artista, fazia, o cara cego, sendo presidente de uma cooperativa de humoristas já consagrados, que passaram pela escolinha do professor Raimundo, aconteceu isso, infelizmente, né? Mas você guarda mágoa? Não, eu fiquei chateado na época, tudo assim, mas é por pura falta de informação. Se me perguntasse, mas você dá conta? Dou conta, tudo, mas passou e para mim foi um privilégio tê-los não como colegas, porque eu acho que eles foram meus professores pela bagagem que cada um tinha. Agora, você teve uma participação, né, na escolinha do professor Raimundo, parece que numa situação bem melhor, né? Que o Chico Anísio te deu toda a deferência Nossa, merecida. Foi maravilhoso. Ele convidava sempre, cada sábado, um artista. Aí ele me chamou, foi em 90, 92, uma coisa assim. Ele me chamou para participar do programa dele e encheu minha bola, foi emocionante, sensacional. Depois me chamou para participar da escolinha. Quando eu tirei o DRT, que ficou pronto o DRT, a escolinha do professor Raimundo acabou. aí eu dancei. Deixa eu te falar, você realmente é bom-humorado, porque você perdeu a oportunidade e sempre tem uma forma de achar graça em alguma coisa. Existe uma diferença entre o ceguinho, o humorista, e a pessoa, Geraldo Magela? Não. É um limite tênue? Não, eu sou dessa maneira. Eu sou assim o tempo todo. Eu levo tudo na brincadeira e eu fico assim, chateado quando eu vivencio permanentemente com pessoas que têm tudo para ser feliz. O ser humano é muito complicado. O ser humano, às vezes, acontece 100 coisas. Uma, às vezes, dá uma zebra e ele reage como se essa uma fosse 99. E eu aprendi fazer da dificuldade um desafio. Por isso que eu faço tanta palestra motivacional e ela é diferenciada das convencionais, porque é um show de humor e eu conscientizo no final. Falei, olha, faça da dificuldade um desafio. Acredite mais em você. Não tenha o seu colega de trabalho como seu inimigo, de maneira alguma. E eu falo também
para as pessoas, que tem muitos chefes que acham que o respeito ele vai ter gritando, humilhando o funcionário. Muito pelo contrário. Quando a pessoa grita com o funcionário, isso é uma prova de insegurança. A partir do momento que ele chama com a educação, funciona muito mais. Pois é interessante isso que você falou, é muito bacana porque você enfrentou e venceu esses desafios. Aí, assim, a minha pergunta vem muito em cima dessas questões do mundo, né? Da área do humorista que deveria ser sempre alegre, que pelo menos no sentido de passar isso nos programas que eles fazem. Pelo que você conheceu desses humoristas brasileiros, você conseguiu perceber que, na verdade, eles são pessoas realmente bem-humoradas, são felizes, ou eu sei que depende, obviamente, de caso a caso. Por isso que eu até perguntar se você tem algum humorista brasileiro que você mais respeita, porque ele consegue, sabe, fazer essa dualidade entre ser feliz como pessoa e ser como humorista também. Não sei se você entendeu a minha colocação. Não, tem de tudo no meio, tem de tudo. Tem o ego, que é um negócio impressionante, como tem pessoas que, na época da Escolinha do Barulho, tinha pessoas lá que queriam ficar mais tempo em cena. Eu falei, gente, não é um tempo maior que vai destacar, vai ser o curtinho, é o curto e o fundamental, né? O meu espetáculo, por exemplo, demora 1 hora, que eu acho melhor falar assim, pô, já acabou, do que, pô, meu Deus, não acaba, esse cego. Né? Então, assim, tem de tudo, tem aqueles que são bem-humorados. O Costinha era mal-humorado, eu fiquei sabendo, não o conheci, ele era muito mal-humorado. Mas a maioria são bem-humorados, só que também tem uma turma que não tem o controle sobre aquilo que está ganhando. Ele acha que vai ficar a vida toda em evidência e na Escolinha do Barulho tinha muitos lá. A gente fez o maior contrato da televisão brasileira e muitos daqueles, eles não fizeram o que se deve fazer. Você gasta aí 70% do seu salário e guarda o resto. Não. Se ganhava 10 mil, gastava 12. Se ganhava 12, gastava 15. E aí acabava o contrato, eu mesmo falei, gente, esse contrato vai acabar aí, não, pode ser que não renove. Reclamava do hotel que a gente estava. Vou fazer uma pergunta papo reto. Sim. Dessa experiência que você teve, desses personagens, em qual programa que seja, principalmente da Record, que você ficou mais tempo lá, um que você achava gente boa demais, que você teve afinidade, e um outro que você falou, esse aí eu tô fora dele. Eu não gosto de falar do que eu que não gostava. Não, mas para mim é o seguinte, maravilhoso, Jô Soares, extraordinário, Chico Anísio, insubstituível. Eu falo o seguinte, querida, que agora nós estamos numa geração, agora é a geração genérica, porque você não vai encontrar nunca um Silvio Santos, um Chico Anísio, um Jô Soares, um Ratinho. Então, no meu canal do YouTube, eu fico muito feliz, porque todas as entrevistas que eu faço com artistas famosos, a primeira coisa que eles fazem é falar que são meus fãs. Eu tive com o Roberto Carlos no camarim 2 vezes. Na primeira vez ele me deu um abraço. Pô, cara, eu sou seu fã. Quer dizer, o Roberto Carlos. Silvio Santos, ele falou que Sou fã, pra mim é o melhor animador, de todos apresentador de todos os tempos. Ele falou, olha, vai ser fácil eu te entrevistar porque eu vi o seu show na Netflix. Eu fiquei imaginando o Silvio Santos de cueca no sofá, na casa dele, me assistindo na Netflix. Então, Jô Soares. Então, eu tenho uma frustração, porque na minha cidade, pelos empresários de comunicação, eu não sou tão querido, tão respeitado quanto fora. Impressionante. Todo lugar que eu vou, assim, em São Paulo, eles me chamam de Magelinha, tem um respeito comigo, assim, impressionante. E tem algumas pessoas, não são todas, claro, de algumas empresas que não pensam o mesmo. Aquela frase, santo de casa não faz milagre. Olha, você está falando essas situações aí, eu queria até te fazer uma pergunta também em relação a como que o público, em geral, na verdade as pessoas, tratam o assunto
perda de visão, deficiência visual, cegueira. Vamos colocar isso no geral mesmo, Sim. mídia, enfim. Por que eu pergunto isso? Eu vejo poucas coisas tratando seriamente do assunto. Sim. E tem um filme, né? Eu ia fazer uma brincadeira com você, tipo assim, não sei se você viu. Não viu, lógico, é brincadeira, mas você deve ter tido essa informação. Que é um filme dirigido por um cineasta brasileiro, Fernando Meirelles, que é o ensaio A Cegueira. Uhum. Esse filme é baseado num livro do escritor português José Saramago. E ele, na época, né, que ele foi exibido, foi um filme internacional com atriz de Hollywood, assim, uma coisa bem produzida, né? Sim. E foi um tema muito discutido na época. O enredo, mais ou menos, a sinopse, é que teve um problema de visão entre a população. E apenas a mulher de um dos médicos, que foi a primeira vítima, né, dessa cegueira que era transmitida, ela se juntou às outras pessoas que ficaram cegas. Essas pessoas ficaram presas num local, tipo um abrigo, e lá a convivência era só entre os deficientes visuais. E aí tem toda a polêmica, todas as dificuldades, todos os enfrentamentos, e foi um negócio interessante, porque foi um filme, né, com uma chancela internacional que abordou esse assunto. Então, você acha que esse assunto poderia ser mais divulgado, mais trabalhado? Como é que você acha que as pessoas se relacionam num tema como este? Porque as pessoas pensam, a pessoa lê no braille, Sim. E assim, tem um pouco de noção, mas eu nunca vejo isso sendo discutido de uma forma tão profunda. Eu acho que os cegos, né, os surdos, todos eles tinham que estudar escola normal desde o início. Mas, para acontecer isso, tinha que se preparar os professores para saberem lidar com a gente. Que a maioria, eu estudei no colégio normal e as professoras ficavam completamente perdidas. Não sabiam porque não tinha a informação. Porque, sendo criado desde pequenininho, tudo misturado, eles vão aprender mais fácil lidar com a gente. Tanto é que as coisas ficam despreparadas, que tem muita gente que assiste o meu espetáculo e que depois me fala: Magela, eu deixei várias vezes de assistir o seu show por você ser cego. O preconceito que eu tinha, que eu achava que um cego não conseguiria segurar uma plateia durante uma hora. Você devia ter perguntado, mas por quê? Cego é retardado? Não é como não, mas aí eu entendo essas pessoas, porque a imprensa em geral, as redes de TV, ao invés de mostrar o potencial que nós temos, que as pessoas desconhecem, que o passa cego, uma forma pejorativa. Não, eles gostam de colocar um aleijado lá pedindo coisa, pedindo cesta básica. Ele gosta de um cego também, coloca aquela música triste, fazer campanha, ajude um cego a encontrar o seu caminho. E isso vai passando às pessoas que a gente é muito mais limitado do que a gente parece. E na realidade não. Hoje o cego tem a tecnologia. Bom, eu faço edição de vídeo no meu iPhone, eu passo de MP4 para MP3, eu mando WhatsApp. Então é isso que as pessoas têm que aprender. Então eu não fico chateado com a pessoa que não vai me ver por eu ser cego. Eu fico lamentando, que eu acho que eles tinham que mostrar o lado positivo de quem não enxerga, mostrar sempre como que atravessa o cego na rua, o cego no computador, o cego fazendo atividades que as pessoas desconhecem. Magela, hoje, né, você está com mais de 60 anos, teve essa deficiência de uma forma progressiva e gradativa, e eu imagino que aconteceram episódios na sua vida, ou no próprio país, que passou, nesses episódios passaram, e você acompanhou, mas não viu. Se tivesse alguma cena, algum momento, alguma coisa hoje que você pudesse escolher, eu gostaria de ter visto isso com meus olhos. Tem esse momento? Não, eu gostaria de voltar a ver, porque quando eu enxergava um bocado, tinha um programa na Jovem Guarda
E as meninas lá com as pernão de fora, mini saia. A Vanderleia tinha um pernão, gente do céu. O trem era bom demais. Ave Maria. Aí, eu voltando a enxergar, né, mais rápido, eu vou poder me deleitar desses momentos maravilhosos que meus olhos vão... Magela, você é corajoso. Mas por quê? Porque a sua esposa está Sim. aqui participando Mas eu estou só, eu vou só do vendo. programa e você está falando, e ela está te escutando. Não, mas ela sabe disso, ela sabe que eu gosto de coisas boas, né? E ela sabe que no caso eu vendo, eu não vou poder pegar, mas ver qual é o problema, né? Ela também pode admirar artistas e tudo mais, eu tenho certeza disso, né? Então o negócio é manter o respeito, mas não deixar de ver as coisas boas. Mas o desejo não morre, o desejo de ver está aí ainda. É claro que tá, é lógico, é bom demais, é. Agora a gente estava falando da sua esposa aqui, aí você bateu o olho nela e foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, eu bati o olho nela e me apaixonei. E ela é a quarta, viu? Você vê que não tem jeito, né? Errar é humano, né? Mas já você casar, porque eles acham que você não pode casar, não, que a gente não tem direito a errar na vida. Você errou 4 vezes. 4 vezes, mas vai tentando, mas né, vai tentando. A primeira, né, a casada mesmo na igreja, aliás, no casamento, acho que... Durou quanto tempo? Foi pro Guinness Book, ficou 12 minutos que durou a cerimônia. Acho que o padre estava ganhando por minuto, né? Por minuto não, porque senão seria longo, né? Acho que tinha mais casamento na frente. 12 minutos, ficamos 22 anos casados. Ué, então... Deu dois rendeu, filhos. né? Rendeu, não, deu certo. Tem gente que fala, não deu certo, não. Um fica xingando o outro, não. Deu muito certo enquanto o amor existiu. Depois, por algum motivo ou outro, como acontece com muitos casais, cada um segue a sua vida e pronto. Acho que o legal é isso, é você curtir e não ficar só falando mal. Não, gente, tentou, foi bom enquanto durou. Você falou uma coisa importante, você acabou sem querer, mas citando aí, na verdade, o Vinícius de Moraes, que dizia que o amor seja eterno enquanto dura. É o padre que fica naquele negócio, sejam felizes até que a morte os separe. Não, sejam felizes até que o amor continue, até que o amor dure, permaneça. Né? Agora, acabou. Essa coisa assim, agora só por curiosidade, a gente já está terminando o programa. Você disse, né, tem 2 filhos, e essa questão da paternidade, aí eu imagino que essa criação dos filhos, quando nasce, o sentido, o tato, deve ter sido assim, muito forte, né? Talvez o cheiro também, desses sentidos, o que é mais forte em você para lidar com os novos conhecimentos, com as novas experiências? Eles, inclusive, acham que o cego escuta mais do que os outros, que tem o tato mais aguçado, mas não é verdade. Todos nós, todo mundo tem os mesmos sentidos. Você não precisa usar mais a sua audição porque você está vendo. E assim é o tato, né? Você está vendo lá, você não precisa de tatear como o cego tateia. Então, os sentidos são todos eles iguais. E eu criei os meus filhos... e todos eles, graças ao bom Deus, eles não têm esse problema da retinose, se deram muito bem, se formou em design gráfico e hoje é tatuador, um dos melhores de Minas Gerais, ele usa o talento do design para fazer tatuagem. E o outro, ele casou, tadinho, mora lá tadinho, mas você casou 4 vezes, eu acho que você gosta do negócio, não vem despistar aqui não. Eu moro lá no Rio Grande do Norte, você precisa ver como é. Magela, saudade de você, ainda vou na sua casa, a esposa dele. Então, assim, eu tive muito prazer em ter sido um pai bem presente. Eu só sinto assim, que a gente não se fala muito. Essa geração de agora, ela está muito afastada dos pais. A gente, antigamente, era muito mais grudado com o pai e com a mãe, e hoje não. Hoje eles ficam mais ligados entre eles, os jovens, e os pais acabam ficando assim mais em segundo plano. Eu não acho isso bacana, não acho isso saudável, mas é
É a realidade. É o ciclo da vida, podia ser um pouco mais né, fraterno, mas sim. Né, a gente tem que assimilar. A gente terminou, me dá aqui sua mãozinha para eu te agradecer. Passou e a gente nem viu, né? Tão rápido. É. Falei muito sério, né? Pois é, você ficou um pouquinho sério, mas as suas tiradas, mas é isso, o programa... acho que as pessoas que acompanham é isso, né? As pessoas querem conhecer seu lado engraçado, mas sua vida também não é o tempo inteiro piada, né? Vamos chamar assim. Eu falei com o Wagner e a Camila, que esse canal do YouTube está me propiciando um momento de realmente fazer isso que eu fiz aqui hoje. Das pessoas também, não só conhecer Magela como humorista, de ficar só rindo, blá, 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 mas saber da minha opinião a respeito de algumas coisas. Eu fiz recentemente um vídeo que eu não imaginava nunca, eu falando sério, falando lá do José de Abreu, Oi, gente, como é que chama? Regina Duarte. Em 5 dias, quase 200 mil visualizações. Então eu falei assim, eu realmente acho então que está na hora também de falar sério, né? Eu acho que o povo também quer ouvir do Magela o que o cego vê sem enxergar. Não, eu aplauso, né, a sua posição, porque eu acho que a gente tem que acreditar no Brasil melhor, independente de esquerda, de direita, sim, e aplaudir qualquer pessoa que possa ser representativa. Exatamente. Depois a pessoa nomeada não correspondeu, isso, aí vem as críticas, né, vem a rejeição. Você não pode torcer por um partido, você tem que torcer pelo Brasil. Não pode. É o que você falou, exatamente o que eu falo. Se não der certo, a gente tem que torcer para dar certo. Se torcer para dar errado, a gente está torcendo contra a gente. Então, se não der certo, vamos tirar como a gente já tirou outras pessoas, mas vamos torcer para dar certo. E você como artista, né, realmente, no caso você citou a Regina Duarte aí, ela representa o seu setor. Sim. E o nosso também, da área de comunicação como jornalista, não deixa de ser, porque a cultura está muito interagida também, né? E ela é maravilhosa, gente, que atriz extraordinária, maravilhosa. Ela não merece críticas tão radicais, tão cruéis que estão sendo feitas por ela. Mas ela vai, pelo talento, eu espero que ela mostre e tape a boca de muita gente que está falando mal. Eu também desejo para a Regina Duarte muito sucesso e força e que a gente faça uma cultura mais digna que esse país merece. A gente está encerrando aqui o nosso programa, então vou aproveitar porque eu costumo fazer os agradecimentos no final do programa e hoje eu gostaria de fazer para 2 pessoas. Uma é o Gustavo Franklin, um querido, um amigo que eu conheço desde criança, que nos acompanha sempre. Ele é angiologista, jovem, competente, cheio de energia. Gustavo, muito obrigada. E não poderia deixar de ser uma também homenagem muito especial hoje para o Antônio, nosso amigo Cuca Marcelini, que é o dono, né, desse restaurante lindo que a gente grava aqui, que é o Vila Chalezinho. Ele tem uma experiência também, Magela, maravilhosa. Ele perdeu a visão, né, numa cirurgia e ele é um exemplo de empreendimento, ele é assim, de doação. É uma pessoa sensacional que a gente aprendeu a admirar pela força, né, pela mensagem e pela segurança e fraternidade que ele tem da vida, sem nem um momento fazer igual você acabou de falar, que tem muita gente que lamenta. O que ele não faz é lamentar. Ele acredita na vida, assim como você, sim, e por isso mesmo vence todos os desafios. E a equipe, a Camila também está aqui presente, né, com o gatão, né, que a gente brinca sempre, o Wagner aqui do lado, e sua esposa, muito obrigada. O programa 30 Minutos com Rosália Dairel fica por aqui e a gente volta na próxima semana com um novo convidado. Eu aguardo por você. Até lá.